Glória a Deus. Irmãos, vou explicar o porquê Invasão Secreta. Quem aqui já assistiu essa série? Só eu. Que lindo. Obrigado. Alguém me ajudou. Tem mais alguém lá atrás que assistiu? Obrigado. Glória a Deus, gente. Oh, meu Deus, não estou sozinho neste mundo. Mas o que essa série retrata? Eu vou trazer uma breve sinopse para a gente entrar no texto, porque vocês precisam entender o que é isso. A Invasão Secreta, ela foi uma minissérie, né, da Marvel, baseada nos quadrinhos com o mesmo nome, né? E o que a série fala? Ela mostra o agente Nick Fury e os seus aliados tentando impedir uma invasão alienígena, né, os Skrulls. Então, esses alienígenas que se transformam em quem eles quiserem, eles se disfarçam de humanos e planejam causar uma crise mundial, se infiltrando nas mais altas esferas do governo americano. Então, a série, em resumo, a série é isso. E aí agora nós vamos para a Bíblia, irmão, nós vamos falar de Bíblia aqui, amém? Então você vai abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 15. Mateus, capítulo 7, a partir do verso 15. Diz assim o texto: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos vorazes. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinhos ou figo dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nós estamos numa invasão secreta. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado. Cuidado com profecias, ensinamentos, porque muita coisa tem o exterior de bênção, tem um exterior de que parece que provém de Deus, parece que é bom. As palavras que estão sendo faladas, elas são boas. Faz sentido. Faz sentido o que está sendo falado. Pessoas que vêm em pele de cordeiro, com uma forma de piedade, com um formato de justiça, de amor, mas interiormente são lobos devoradores. Lobos devoradores. Não alimentando almas, mas destruindo almas. Destruindo igrejas. Alimentando-se da destruição de rebanhos. Um lobo em pele de cordeiro é uma expressão para um homem perverso que faz uma grande profissão. Ele professa uma fé, ele professa uma religião, ele tem um linguajar ao qual ele consegue se misturar no meio do povo de Deus.
mas não pode se dissimular tão bem quanto não ser descoberto por uma observação atenta, que é exatamente quando você vai ver os frutos. O texto diz: vocês os conhecerão por seus frutos. Isso é uma regra, irmão, curta, clara e fácil de se entender, pela qual os falsos profetas e aquele que pode ser aplicado por pessoas da mais baixa capacidade até de conhecimento bíblico, pessoas até que não estão acostumadas, não aprenderam ainda os rudimentos da fé. Porque, meu irmão, os verdadeiros profetas, os verdadeiros cristãos, quando eu falo profeta, meu irmão, eu estou falando de cristãos, eu estou falando do povo de Deus. Os verdadeiros cristãos, isso tem que ter muito claro para nós, os verdadeiros cristãos, eles são aqueles que estão engajados em converter pecadores a Deus. Os verdadeiros cristãos são aqueles que estão dispostos a abrir mão de tudo para fortalecer aqueles que são convertidos, a ajudá-los na sua caminhada. Mas o falso profeta não. Os falsos profetas, embora possa declarar até a própria verdade, a palavra de Deus. Como assim, pastor? Um falso profeta pode declarar a palavra de Deus? Meu irmão, isso é muito claro de você entender. É só você ir na palavra do Senhor, se eu não me engano, Mateus capítulo 4, quando após ser batizado, o Espírito do Senhor conduz Jesus ao deserto, ele jejua 40 dias, e depois de 40 dias, ele é tentado por Satanás. E se você for ler ali a tentação que Satanás faz com Jesus, o diálogo que eles têm, Satanás tenta Jesus na própria palavra. Na própria palavra. Então os falsos profetas, eles podem sim declarar a verdade de Deus. Eles podem declarar a palavra. Eles podem falar das verdades da palavra de Deus. Mas algo que os reprova é a sua conduta profana. E, portanto, não são enviados por Deus, não são enviados pelo Espírito de Deus, mas eles vêm em seu próprio nome, para declarar a palavra de Deus. Eles vêm em seu próprio nome. A honra, ela nunca está em Deus, mas neles. A glória, ela nunca é para Deus, mas para eles. Meu irmão, sempre duvide quando você estiver conversando com alguém e ela for falar a respeito da obra de Deus, e quando ela for falar a respeito da obra de Deus, ela colocar sempre na frente a palavra meu. Meu chamado, meu ministério, minhas atribuições. Cuidado, irmão. Porque uma pergunta simples, e meu irmão, não é uma pegadinha, é uma pergunta simples. Quem tem chamado em Deus aqui, levanta a mão. Pode levantar, sem medo. Esse chamado, ele não é teu, ele é de Deus. É de Deus.
Pastor, como assim? Ele é de Deus? Se Deus ele entregou para mim. Eu te explico, meu irmão, é muito simples. Porque Deus ele entregou um chamado para você cumprir. Mas se você não se levantar para cumprir o chamado que Deus te chamou, Ele levanta outro para cumprir no teu lugar. Então o chamado não é teu. É de Deus. Você cumpre aquilo que Deus te chamou para fazer. Meu irmão, isso é um perigo, irmão. Quantas ovelhas você tem lá na sua igreja, pastor? E a minha resposta sempre é: nenhuma. Como não? Eu vejo lá muita gente naquela igreja, nos cultos. Quantas ovelhas, quantos membros tem na sua igreja? Eu falo: nenhuma. Como assim? Como que você não tem ovelha? Eu falei: não tenho, o Senhor tem. Ele me confiou elas, a cuidar delas. Mas eu não sou o dono. Eu não sou dono. Os falsos profetas, irmãos, os falsos cristãos, são aqueles que eles se acham donos das pessoas. Eles se acham donos. Colocam um peso em cima delas. Então, eles têm uma marca, eles têm uma característica de desviar os homens de Deus. Os profetas do Senhor, e eu creio, irmão, em profetas. Você crê? Eu creio que Deus usa homens e mulheres, sim ou não? Eu creio que Deus pode levantar você com autoridade e ousadia para declarar a palavra dEle, para liberar uma profecia. Eu creio nisso. Mas os homens de Deus, aqueles que se levantam para falar por Deus, são aqueles que vão pegar as pessoas, tirá-las da escravidão de Satanás e transportá-las para o reino do Filho do seu amor. Mas os falsos profetas não. Eles não criam, eles não preparam discípulos para Jesus, mas para eles. Para eles. Eles tentam obter vantagens. Mas é tudo para eles. Não para o Deus que nos chama para a obra. Agentes infiltrados, irmão. Infiltrados. Como na série, são alienígenas transmorfos, ou seja, eles olham para a pessoa e eles se transformam naquela pessoa que eles olharam. Na série, eles prendem a pessoa a qual eles se transformaram e tomam todos os pensamentos dela para como se fossem deles, para que eles possam caminhar como se fossem aquelas pessoas. Agentes infiltrados, cujo objetivo não é promover o reino de Deus, nem dar glória a Deus, mas o objetivo principal é a destruição. Mas a roupagem, a carcaça, o exterior, aparenta bondade, aparenta boas intenções. Você olha assim e você fala: nossa, aquela pessoa é de Deus demais. Olha o amor que ela tem. Mas vão deixando um rastro de destruição. Verso 21 de Mateus capítulo 7. Abre aí comigo. Verso 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor,
Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitos ensinam o que é errado. A tendência é perguntar como todos eles podem estar errados, haja vista que estão fazendo tantas coisas boas que parecem corretas. Por exemplo, o texto está dizendo que eles profetizavam. O texto está dizendo que eles expulsavam demônios. O texto está dizendo que eles faziam muitas maravilhas. E realizaram tudo isso em nome do Senhor. O que é enfatizado pela repetição do termo Senhor, Senhor. Ele repete isso 2 vezes na passagem. Mateus 24, no capítulo 4, no verso 5, o texto diz: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitas pessoas virão e trarão engano. Terão uma aparência de santidade. Terão uma aparência de bondade. Terão uma aparência de boas intenções. Parecerão pessoas boas. Mas se lembre, irmão, sabedoria antiga e milenar, as aparências enganam. Nós conhecemos a árvore pelos frutos. Mas aí surge a questão. Porque eles estão profetizando. Eles estão expulsando demônio. Sinais, prodígios e maravilhas estão acontecendo através deles. Existe prova maior de poder do que profetizar, expulsar demônios e fazer maravilhas? Nós devemos lembrar que Cristo estava interpretando a lei para eles. E a lei deixava bem claro que a palavra de Deus é maior do que qualquer milagre. Obrigado, alguém entendeu? A palavra de Deus é maior do que qualquer milagre. Não adianta nada, irmão, você alcançar um milagre e não ter a palavra de Deus. Por mais que os sinais acontecessem, eles deveriam ser rejeitados. O texto está dizendo que por mais milagres, por mais que coisas, que sinais estivessem acontecendo, eles seriam rejeitados. Por quê? Porque se a mensagem não estiver de acordo com a palavra de Deus, não é de Deus. Você quer ver uma coisa que pega o crente no engano fácil? Está tudo indo bem. Está tudo tranquilo. Eu estou vivendo uma prosperidade sobrenatural. Eu estou vivendo coisas boas. Deixa eu te falar uma coisa. Não é porque está bom que Deus está no negócio. Satanás faz a coisa ficar boa para você se desviar de Deus. Satanás coloca pessoas do seu lado com aparência de santidade para tirar você da presença de Deus. Agora, quando a Bíblia diz: acautelai-vos,
porém dos falsos profetas, nós precisamos dar uma passada lá em Deuteronômio. Então, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 13. Deuteronômio, capítulo 13, a partir do verso 1. Diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas, com a tua alma, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, que não conheceste nem tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, nem olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo. Apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade, como está no meio de ti. Esse texto nos mostra como devemos discernir os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos cristãos. Frutos. E fruto aqui, irmão, não é nada mais do que as obras. E isso incluía a doutrina que eles ensinavam. Se aqueles mestres operassem uma maravilha, um milagre, uma profecia, mas a mensagem incitasse as pessoas a se afastarem de Deus, da comunhão, dizendo: olha, não, olha o que aconteceu, olha o que eu fiz por você, olha o milagre, olha o sinal, olha o prodígio, não fique aí, venha comigo, vamos para outro lugar, vamos lá, porque lá é que é bom, lá é que está certo, lá é que é isso, lá é que é aquilo. Este era o falso mestre. Este era o falso mestre. Infiltrado, irmão. Vai em João capítulo 12. Não tem como a gente falar de agente infiltrado e não citar esse personagem bíblico. João capítulo 12, no verso 1. Diz assim um texto: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde morava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E a casa encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então
um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Meu irmão, olha isso aqui. Jesus está sentado para uma ceia. Estavam presentes, né? Ele está sentado, de repente vem Maria, se prostra diante do Senhor, ela adora o Senhor, ela traz esse perfume, esse nardo, e ela quebra esse perfume aos pés de Jesus, numa atitude tão maravilhosa de entrega. Era algo muito caro. O interessante nesse texto, irmão, é que o agente infiltrado está ali. Ele está ali. E ele não se manifesta quando ela adora Jesus. Ele não se manifesta enquanto ela se prostra diante de Jesus. Mas na hora que ela vai, que ela quebra o nardo, que ela entrega tudo o que ela tem, o agente infiltrado se manifesta. Ele fica incomodado. Porque esses agentes infiltrados, eles ficam incomodados com a verdade de Deus. Eles ficam incomodados com o confronto da palavra de Deus. Interessante que o texto chama ele de ladrão, mas espera aí. Jesus na mesa, Lázaro na mesa, Marta na mesa, Maria, os discípulos. Nós estamos falando de um cara, meu irmão, que andou com Jesus, sentou na mesa com Jesus, viu os milagres de Jesus. Mas o coração dele não estava em Jesus. O coração dele não estava em Cristo. O coração dele estava voltado para ele. Ele não conseguiu ver o que Maria estava fazendo, uma adoração e uma entrega ao Senhor. Aquilo incomodou ele, porque o alvo de adoração dele era ele. O objetivo principal da vida dele era ele. E ele queria o quê? Dinheiro. Era um screw. Era um agente infiltrado. Nós precisamos discernir isso, irmão. Gálatas capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Anátema é amaldiçoado. O que vai além. Porque o evangelho é Cristo. O evangelho, a palavra, ela aponta para Cristo. A palavra, ela não aponta para as minhas necessidades, ela aponta para Jesus. A palavra, ela não aponta para aquilo que eu quero, ela aponta para aquilo que Deus quer. A palavra, ela não vai apontar para o meu ego ser satisfeito, mas a palavra, ela vai me dizer que eu tenho que me humilhar diante de Deus. A palavra não vai dizer que eu tenho que crescer, não. A palavra vai dizer que quem cresce é Ele e eu diminuo.
Atos capítulo 20, verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Eles estão infiltrados, irmão. Eles estão no nosso meio. Uma palavrinha amiga aqui, um abracinho ali. Uma mensagenzinha com um texto bíblico lá. E aí a gente começa, é de Deus você ter falado comigo. E aí você está fisgado, irmão. Você está fisgado. A Bíblia tem uma parábola que eu acho maravilhosa. Está lá em Mateus capítulo 13, no verso 24. Mateus capítulo 13, no verso 24. Diz assim um texto. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? E ele responde: não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-o crescer, junto até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meio do celeiro. O joio, ele se parece muito com o trigo, mas ele é prejudicial ao homem. Todavia, o joio e o trigo só podem ser distinguidos quando o grão finalmente brota. Os fazendeiros, então, separam o joio do trigo antes da colheita. Algumas diferenças, eu pesquisei isso, eu achei tão interessante. Algumas diferenças entre o joio e o trigo. E pega isso para você, meu irmão, no teu espírito, para que você entenda a palavra. Primeiro, a formação da espiga. No joio, as espigas são mais delgadas e ficam posicionadas na forma diagonal em relação ao caule da planta. A coloração. Quando chega na fase madura, as espigas do trigo são castanhas. E isso aqui eu achei fantástico. O trigo, ele é maleável. Ele se curva com facilidade. O joio é rígido e não se curva nunca. Não se curva nunca. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. O joio, quanto mais maduro, mais enraizado e mais difícil de ser colhido.
Você quer saber se é um agente infiltrado ou não? Você quer saber se é joio ou se é trigo? Basta você ver se ele se dobra diante de Deus ou não. Ah, pastor, mas eu já vi, é uma bênção. Toda vez que tem um mover, se ajoelha, chora. Se curvar diante de Deus, meu irmão, não é emocional. Chorar é fácil. A gente senta, eu te conto uma história triste, você chora. Tem gente aqui que se vê um filme triste, chora. É ou não é? O trigo, ele é maleável. Ele se dobra diante. O crente, o cristão, você tem que ser aquele que entende quem é o Senhor da sua vida e você se prostra diante dele em reverência a ele. Não é emocional. Porque, não se esqueça, essa invasão, eles têm a aparência de santo, mas o coração profano. Coração profano. Por isso, irmão, é extremamente importante, quando a gente fala nos cultos, na hora dos avisos, olha, os nossos GCs acontecem quintas, sextas e sábados. Você tem que estar num GC, você tem que fazer parte de um GC, você não pode andar sozinho. Não é assim que a gente fala? Sim ou não? Aí, você não aparece no GC, o líder de GC fica no teu pé, eu espero que fica no teu pé. Ô, você não apareceu, o que aconteceu? Ô, você não veio no GC, olha, eu não estou te vendo no culto. Aí você pensa assim, poxa, mas que mala! Ele tem que ser mala. Você sabe por quê? Eu vou te explicar o porquê, irmão. Olha para mim aqui. Porque a invasão secreta estava acontecendo enquanto eu pregava. Saíram pessoas do seu lado e você nem viu. Está tudo lá atrás, ó. Olha para trás. Olha o tanto de gente lá atrás. Que saiu do seu lado. Estava sentado ao seu lado. Porque é assim que o diabo faz. Ele age sutil. Ele age sutil. Ele vem com aparência bela. Ele vem com uma conversa boa. Ele vem com uma fala mansinha para te seduzir. Eu gosto muito daquela história do cara em cima do muro. É o cara que está em cima do muro. De um lado estão os anjos do Senhor, do outro lado está o diabo. E aí o cara está no muro, os anjos estão ali, vem para cá, vem para o lado de cá, Deus te ama, Ele quer você aqui com Ele. E aí ele olha para o outro lado, o diabo está lá no Instagram. Não estou falando que quem olha o Instagram é diabo, viu? Por favor. Senão daqui a pouco distorce o que eu falei. E aí ele olha para os anjos estão lá, vem para cá, pula para cá, fica aqui com a gente, aqui é bom, Deus te ama, Deus quer você, que não sei o quê.
E do outro lado, quando ele olha, o diabo já está no Netflix. E o cara fica encucado com aquilo. E aí ele fala com o diabo assim, os anjos estão aqui, maior esforço para mim ir para lá, estão numa correria para mim ir para lá, eles querem que eu vá para lá, estão gritando, falando, fazendo de tudo para mim ir para lá, e você não faz nada. Por quê? Aí ele fala, porque o muro é meu. Porque o muro é meu. Vou fazer uma outra. Oh, Jesus. Um cara morreu. Essa eu escuto, eu achei ela fantástica. O cara morreu, foi para o céu. Chegou no céu, o anjo que estava lá falou com ele, olha, aqui nós temos um protocolo. Você passa 24 horas no inferno, 24 horas no céu, e no final você escolhe onde você quer ficar. Aí o cara falou, que isso? Vou ficar aqui, ué. Meu lugar é o céu. Não, já pode colocar, eu vou ficar aqui. Aí o anjo fala, não, querido, é protocolo, você tem que seguir. Aí eu falei, então tá. Aí o anjo pegou ele, foi com ele até um elevador, desceu com ele, e falou com ele, olha, é aqui, 24 horas depois o elevador vai descer para te buscar. E quando ele chega no inferno, está uma grama verdinha. Está rolando um churrasco. Costelão 12 horas. Ele olha lá na frente, os amigos dele numa roda de chimarrão. E tocando música. E cheio de mulher. Umas duas chegam perto dele e puxam ele para dançar. E aí as 24 horas passaram assim, ó. Rápido. O elevador desceu, ele entrou, subiu para o céu. E no céu, ele encontrou uma rede, deitou, tudo branquinho, uma música clássica ambiente, e aquela paradeira. E aí ele estava cansado da noite, dormiu, e ali as 24 horas também passaram muito rápido. E aí, depois disso, o anjo chegou para ele e perguntou, e aí, você já decidiu? E ele fala assim, olha, seu anjo, eu jamais imaginei que ia falar isso, mas meu lugar é o inferno. Meu lugar é o inferno. Meus amigos estão lá, tem churrasco. O céu é bom. O céu é lindo, é bom. Mas meu lugar é lá. O anjo falou, tudo bem, sem problema. Pode ir, o elevador está lá, você pode descer. E aí ele foi sozinho para o elevador e desceu. Quando abriu a porta, era fogo. As mulheres que estavam lá, era tudo desprovido de beleza. Já não tinha mais churrasco. Já não tinha bebedice. Já não tinha mais nada. Ele ficou revoltado. O diabo apareceu de chifre e tudo para ele. Ele falou, que é o seu diabo? O que é isso? Eu vim aqui ontem, tinha churrasco, tinha bebida, tinha festa, tinha dança, tinha tudo. E hoje está isso daqui? Que coisa que é essa? Aí o diabo fala, é porque ontem nós estávamos em campanha pelo seu voto. E hoje nós conseguimos. Cuidado, irmão. Cuidado. Na invasão secreta, a aparência é de santidade. Mas o interior é profano. Duvide, irmão. Seja crítico. Duvide de tudo aquilo e de todo aquele que tentar te tirar do propósito de Deus na sua vida. Duvide. Duvide de todo aquele que tenta tirar você do caminho, do propósito, da palavra que Deus liberou sobre você.
Irmãos, já me procuraram, já falaram assim: Paulo, vem para tal lugar, vem assumir uma igreja aqui, ficar com a gente. E aí eu falei: ô querido, a proposta é boa, era uma igreja grande, a proposta era boa, na beirada da praia. E eu falei assim: mas eu não tenho palavra para ir. Tá, mas não sei o que. Deixa eu te falar. Eu não me movo por proposta, eu me movo por palavra. Se Deus falar, eu faço. Mas se Ele não falar, eu fico quietinho onde eu estou. Você entende, irmão? Mas quem dá o direcionamento é Deus. É Deus. Cuidado. O diabo está em campanha pela tua vida. Tira você do propósito e te larga. E te larga. Cuidado, irmão. Fica de pé no seu lugar.